Falar do sono. A qualidade do sono é importante para a nossa saúde. Não é preciso ser especialista para saber que dormir bem é essencial para aproveitar melhor o dia. Mas aí surgem diversas dúvidas sobre o tema. E para te ajudar, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico neurologista, doutor Luciano Nogueira. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, gente. Se bocejar agora, dizer que eu estou com sono, né? Não posso bocejar, né? Muita gente depois do almoço deve estar bocejando agora. Tem muita gente com dúvida. E essas dúvidas a gente vai tirar agora para o senhor também. Por exemplo, é preciso dormir quantas horas por dia, afinal? Tem gente que fala com 8 horas, 7 horas, 6 horas. Um bebê, ele pode dormir até 20, 22 horas e passa a maior parte do tempo dormindo quando é recém-nascido. Já o idoso, ele vai dormir em torno aí de umas 5 a 6 horas e muitas vezes já é o suficiente para ele recuperar, né, do dia, porque o idoso dorme menos. Mas um adulto, em média, vai dormir em torno de 7 a 8 horas. A gente sabe que as mulheres adolescentes, as meninas, elas vão dormir em torno de 1 hora a mais que os meninos. E os adolescentes são os que costumam dormir mais nessa fase já depois da infância. Eles vão precisar normalmente de umas 10 a 11 horas de sono. Doutor, olha, o sono depois do almoço, né, muita gente pergunta, é aquele soninho, né? Tem gente que almoça e gosta de tirar um soninho. O sono depois do almoço, ele, por exemplo, ele compensaria o sono da noite? Em algumas pessoas, sim, né? Inclusive algumas culturas, como os espanhóis, os mexicanos, eles costumam ter a siesta depois do almoço, né? Que vai durar em torno aí de uns 20, 30 minutos. Mas existem algumas pessoas que acabam exagerando nessa siesta, dormem muito tempo e acordam às vezes até mal-humoradas algumas, porque acordam numa fase em que elas ainda não fizeram todo o ciclo de sono e acaba roubando o sono da noite. Então, principalmente quem tem insônia, a gente recomenda que não fique tirando uma siesta, que não fique tirando cochilos ao longo do dia. As pessoas perguntam, tem muita gente em casa agora acompanhando o Balanço Geral, né? Será que dá para recuperar o sono acumulado? E tem isso também? Sono acumulado? Esse é um grande risco, ficar recuperando o sono acumulado. Primeiro porque a pessoa se acostuma a ficar privada de sono, ficar dormindo menos, porque ela acha que depois ela pode recuperar. Segundo que, às vezes, ela até recupera um pouco no sábado, no domingo, muitas vezes, no final de semana, dormindo um pouco mais, mas aí acaba desencarrilhando o sono, acaba fazendo com que o sono perca o ritmo adequado. Então, acaba acordando domingo às 11 da manhã e depois, na segunda-feira, tem que trabalhar, ela já não consegue mais entrar no mesmo ritmo, porque sábado e domingo, muitas vezes, acordou tarde demais e aí não tem sono do domingo para a segunda, fica atrapalhada, às vezes fica até com dificuldade de raciocínio ao longo da semana por estar fazendo isso, dormindo alguns dias muito pouco e outros dias dormindo muito. Isso a gente vê muito em trabalhador de turno, trabalhador em turno que fica trocando o dia pela noite para poder trabalhar também. A gente tem perguntas também dos nossos telespectadores no Facebook, né? Pessoas que têm dúvidas também em relação ao sono ou noite mal dormida. A Mary Melly, por exemplo, né? O Balanço Geral aqui de Florianópolis, né? O Balanço Geral, a fibromialgia, ela interfere, por exemplo, na qualidade do sono. Eu estou com muita insônia e fico no outro dia cansada com muitas olheiras, né? Isso acontece geralmente, né, doutor? A fibromialgia é uma doença que está relacionada a distúrbios do humor, dores em determinados locais do corpo e distúrbios do sono. E muitas vezes a gente não sabe se começa por uma situação ou por outra. Então, existem estudos sugerindo que pessoas com depressão têm mais risco de desenvolver fibromialgia, que pessoas que têm dores crônicas têm mais facilidade de desenvolver um distúrbio de humor ou um distúrbio do sono. Mas também existem pesquisas mostrando que pessoas que dormem muito mal têm mais chance de desenvolver fibromialgia. Então, existe quase um tripé de sono, distúrbio de humor e dor que parece estar relacionado. A gente sabe que quando a gente está com uma dor, qualquer dor que a gente tenha no nosso corpo, o dia que a gente está com uma dor cervical, que a gente está sentindo muita tensão muscular, a gente já acaba tendo uma noite já não tão bem dormida. Então é muito importante controlar a dor, quem tem dor, para dormir melhor e controlar o sono, quem tem dor, para ter menos dor. Essa é uma relação que existe. Doutor, por exemplo, a atividade física antes de dormir, ela atrapalha ou ela ajuda? Na maioria das pessoas, ela atrapalha. A gente sabe que a gente deve evitar atividades físicas mais intensas nas 3 horas antes de dormir. Porque no horário antes de dormir, a gente deve estar com a nossa temperatura corporal já reduzida. Se a gente vai dormir com a temperatura corporal muito aumentada, a gente tem mais dificuldade de relaxar.
tanto que a gente não deve tomar um banho quente antes de dormir e também não deve tomar um banho gelado, que às vezes o banho gelado deixa mais excitado, mais acordado. O ideal é um banho morno antes de dormir e, se possível, fazer atividades físicas. É bom, deve ser feito, é recomendável, até melhora o sono, mas pela manhã ou à tarde. Tá certo. Obrigado pelas orientações importantes que ele nos traz aqui no Balanço Geral. Muita gente está aproveitando esse feriado, né? Dorme mal, ou acorda mal, enfim, né? Isso acontece com muita gente também. Essas dicas são importantes. Obrigado, doutor. Tudo Muito de bom, obrigado. tá bom? Bom feriado, né?